Preste atenção, eu quero falar com você agora a respeito de algo terrível que está acontecendo dentro da Igreja Católica, diante dos nossos olhos, cada vez com maior frequência, e nós, como católicos, fiéis ao verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos ficar parados frente a essas coisas absurdas que vêm acontecendo. Estão roubando os nossos direitos e nós precisamos fazer alguma coisa. Estão roubando a nossa fé e nós não podemos ficar parados. Eu já falei aqui no nosso canal, inclusive na semana passada, postei um vídeo muito esclarecedor sobre a teologia da libertação, os períodos terríveis escondidos por trás da campanha da fraternidade, vindos inclusive da CNBB. Se você não assistiu este vídeo, no final eu vou deixar o ícone aqui para você clicar e assistir também a este vídeo. E neste ano de 2026, ano de eleições, nós teremos um combate ainda maior, porque pode ter certeza absoluta, como já está acontecendo, que infiltrados, comunistas infiltrados, servos de Satanás infiltrados e transvestidos de sacerdotes, disfarçados de padres e bispos, de cima dos presbitérios, durante as santas missas, lançarão as suas palavras diabólicas, lançarão as palavras enganosas de Satanás, que atingirão, pode ter certeza disso, principalmente aqueles meros conhecedores da verdade. Aquelas pessoas que são do oba-oba, está tudo bem, acham que tudo é mil maravilhas, vivem nessa ignorância diabólica. Ainda não caíram na real e nós precisamos aprender em primeiro lugar, despertar de nós mesmos em primeiro lugar e despertar esses nossos irmãos, esclarecer esses nossos irmãos enquanto é tempo, porque você com certeza já está vendo o que está acontecendo. Há alguns dias nós vimos aí na Basílica de Aparecida do Norte, a casa da nossa mãe, mas que infelizmente é um ninho de cobras, de víboras. Não tenho dúvidas que se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse caminhando neste mundo, nesses dias, aquele chicote de cordas que nós conhecemos bem do Evangelho, que ele, nosso Senhor, usou para purificar o templo, para expulsar do templo aqueles vendilhões, aqueles servos de Satanás que estavam ali apenas para tirar proveito. Eu tenho certeza absoluta que nosso Senhor Jesus Cristo teria esta mesma atitude ou pior, diante daquilo que nós vemos em Aparecida do Norte. E nós vimos recentemente um padre que se diz padre, criticando publicamente e nacionalmente as pessoas livres que apoiam Nicolas Ferreira, naquela caminhada democrática que ele fez rumo a Brasília, se esforçando pela nossa liberdade. E aqui não vou entrar no mérito daquilo que ele fez, mas independentemente disso, que seja o político A, político B, político C, político D, não importa. Um padre não pode usar o presbitério como palanque. Santa Missa não é para isso, nós temos direitos. Nós, como fiéis, temos direitos. Já já eu vou ler com você aqui o Código de Direito Canônico. E nós temos direito à fé verdadeira, direito aos sacramentos sem serem profanados por esses gostos pessoais, esses caprichos ideológicos. Santa Missa não é para você pregar ideologia. Santa Missa é para você pregar o Evangelho de Jesus. Veja só, se você ainda não viu, eu vou colocar para você aqui agora. Veja só o vídeo deste infiltrado, que se diz sacerdote. Veja, preste atenção. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário. Mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito. É impossível. Como assim? Não é possível ser cristão e a favor das armas ao mesmo tempo? Como assim? Essa não é a doutrina da Igreja Católica. Esse não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, em Lucas 22:36, diz: se você não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Porque os tempos são maus, os dias são difíceis. Nós não podemos ser ingênuos de achar que o mal não existe. Nós não podemos viver neste mundo de fábulas. Por isso o Senhor Jesus nos diz para sermos prudentes. Por isso o Senhor Jesus nos alerta. E como se não bastasse, além deste absurdo que nós acabamos de ver, neste final de semana, na Diocese de Caratinga, nós tivemos padre, como eu vou postar para você o vídeo daqui a pouco, padre proibindo a Eucaristia, padre expulsando da igreja fiéis que são a favor deste ou daquele político. Não podemos trazer as ideologias para a Santa Missa. Ideologia você não trata na igreja. Santa Missa não é para isso, não é palanque político, nem desde de cá, nem daquele de lá, não interessa. Preste atenção, veja esse vídeo, é absurdo atrás de absurdo. E aí, meu irmão, minha irmã, como também já disse e repito, neste ano de 2026, teremos que redobrar, triplicar ainda mais a nossa atenção, o nosso cuidado, frente às armadilhas de Satanás que virão daquelas pessoas que deveriam nos guiar para a verdade, dos nossos pastores, padres e bispos, de cima dos presbitérios, mas na verdade não são padres, não são bispos, são infiltrados, disfarçados. Foram lançados lá atrás como semente diabólica, com um propósito muito específico. Já falei e repito, de destruir a Igreja Católica de dentro para fora, de destruir a fé verdadeira, a fé dos fiéis, a fé nos nossos corações, e isso acontece, infelizmente. Porque quantas pessoas desgostosas com a Santa Missa, quantas pessoas desanimadas de participar do sacramento da confissão, quantas pessoas afastadas da igreja por causa de maus sacerdotes. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa, minha irmã. É exatamente isso que Satanás deseja que a gente faça. E aí, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, 3 atitudes são necessárias. 3 atitudes são necessárias, repito, ainda mais nesse ano de eleições. Primeiro, nós precisamos conhecer e bem qual é a verdade da igreja. Porque quanto mais desconhecedor, quanto mais ignorante, ignorar a verdade, quanto mais ignorante, desconhecedor você for da verdade do Evangelho, da verdadeira doutrina da Igreja Católica, mais facilmente você será enganado. Você não sabe qual é o certo? Então, lá de cima do presbitério, durante a Santa Missa, o padre e o bispo falam um monte de asneiras, você vai acreditar. E vai achar que aquele é o caminho, vai achar que se você não obedecer, inclusive, vai ser um rebelde, vai ser excomungado, vai se afastar de Deus, vai ofender a Deus, e claro que não é isso. Você precisa conhecer a verdade, você precisa estudar, se dedicar e, para além disso, ter filtro, ter senso crítico, ter atenção. Você não pode viver no mundo da lua, você não pode viver como um zumbi. Sim, não. Nós precisamos estar alerta. Este tempo é o tempo de alerta. Fique em alerta, fique atento. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, rezarem muito pelos sacerdotes, pela libertação dos sacerdotes, pela iluminação dos sacerdotes. Porque eu, Flávio, te falo e falo diante de Deus. Deus conhece o meu coração, sabe que eu digo a verdade. Eu morro de pena, eu morro de dó dos sacerdotes adeptos da teologia da libertação, porque é uma lástima. É uma lástima. Imagine só, eu sou missionário. E aí, não é? Que tristeza seria a minha vida se eu dissesse para você que eu sou missionário, mas não gosto de pregar a palavra. Então, eu vou ser uma pessoa frustrada. Eu sou um atleta e não gosto de treinar. Sou o personal trainer, né?
da musculação, da academia, seja o que for, e não gostam de treinar, que frustrante. Eu sou um médico e não gosto de atender. Eu acho que a medicina, não é? Não acredito, isso aí não vale de nada. Que vida frustrante. A mesma coisa um sacerdote, entre aspas, servo de Deus, diretamente servo de Deus, que não acredita em milagre, não acredita na ressurreição de Jesus, não acredita em céu e inferno, não acredita na vida após a morte, não acredita em qualquer coisa que é transcendental. É um esvaziamento total da fé, é um ateísmo materialista completo, onde só o que existe é a luta de classes, é o pobre, é o material, é encher a barriga de pão, o depois não existe, céu e inferno, isso é invenção das pessoas. Pecado? Não, preocupa com isso não. Pecado, isso aí é uma invenção. O demônio não existe, é da Idade Média. Como é que eu posso ser padre e pensar em tudo isso? É muito triste, eu tenho pena. E além de tudo isso que eu acabei de dizer, claro, a condenação eterna. A alma dessa pessoa está indo para onde? Então nós precisamos rezar e rezar muito pelos sacerdotes, até porque, como nos fala São João Maria Vianney, um sacerdote nunca vai sozinho para o céu ou para o inferno, ele nunca vai sozinho. Se ele vai para o céu, é um sacerdote santo, pode ter certeza absoluta que ele leva uma multidão com ele. Mas se ele for para o inferno, aquele padre que é um mau exemplo, contra-testemunho, ensinamentos errados, infiltrado de Satanás dentro da igreja, pode ter certeza absoluta que para o inferno ele também levará uma multidão consigo, e é isso que nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos. Então precisamos rezar e rezar muito pelos sacerdotes, pela verdadeira libertação desses nossos irmãos, que despertem, que tenham a iluminação do Espírito Santo, então faça isso. E a terceira coisa que Deus nos chama nesse dia é fazermos esse trabalho de vigilância física, presencial, holística, diante das profanações, dos sacrilégios que têm acontecido nas Santas Missas. Porque vamos lá, esses 2 vídeos públicos que eu trouxe para você aqui são 2 apenas, de pessoas que filmaram. Agora, você já imaginou quantas coisas horrendas, absurdas têm acontecido pelo Brasil afora que não são noticiadas? Hoje, graças a Deus, eu, Flávio, vivo numa paróquia maravilhosa. Graças a Deus, 3 sacerdotes que estão constantemente aqui e qualquer um deles jamais cita política durante a Santa Missa. Graças a Deus. Nós vamos para a Santa Missa para receber o Evangelho. Nós vamos à Santa Missa para receber o sacramento. Nós vamos à Santa Missa para receber Jesus. E é isso que eu tenho recebido aqui, graças a Deus. Mas, na paróquia que eu morava, terrível. Eu morava na Arquidiocese de Belo Horizonte. Você que é na região sabe muito bem disso. A Arquidiocese de Belo Horizonte, praticamente toda ela, é tomada pela teologia da libertação. E não apenas Belo Horizonte. Porque eu morava lá, mas participava da Diocese de Sete Lagoas. Uma coisa igualmente terrível. De padre, e ninguém me contou, eu ouvi, e inclusive está no Instagram, no perfil pessoal do padre. Não vou trazer aqui para não expô-lo a um ridículo ainda maior, mas eu vi e está, como eu disse no Instagram, com uma camisa vermelha, com uma barba deste tamanho, com uma estrela do PT no peito, um chapéu do PT, com uma caixa de som atravessada no peito, na praça do centro da cidade, com músicas políticas petistas e isso, sabe, fazendo campanha e propaganda, e depois ele leva isso para a Santa Missa. Além de ter esse tipo de comportamento na vida pessoal, ele leva isso para a Santa Missa. E na homilia, em vez de falar do reino, da conversão, da santidade, do céu, da glória, da vida que não passa, da vida verdadeira, só quer falar de luta de classe, só quer falar da mãe terra, só quer falar da direita extrema, do capitalismo opressor e dessa lorota toda que a gente não aguenta mais. Então, meu irmão, minha irmã, não sei qual é a realidade da sua paróquia. Hoje, graças a Deus, eu aqui estou tranquilo.
Não estou tranquilo porque eu vejo meus irmãos que sofrem em outras paróquias, mas a minha paróquia é uma boa paróquia, graças a Deus. São Gonçalo do Amarante, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Parabéns aos padres daqui. Mas se você vive numa paróquia terrível, que tem aí um infiltrado de Satanás, transvestido, disfarçado de sacerdote, leve o seu celular para a Santa Missa. Isso que eu estou dizendo é um absurdo. E aí preste atenção para você entender corretamente. Não é para você levar o celular e ficar torcendo para o mal acontecer. Não é isso. Nem muito menos é para você levar o celular e ficar mexendo nele durante a Santa Missa. Também não é isso. Santa Missa é para você prestar um culto de adoração a Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Santa Missa é para você se esquecer de tudo que está lá fora, se esquecer de todo o resto, se unir a Jesus, à paixão e morte de Jesus, ao santo sacrifício de Jesus, e por ele, com ele e nele, na unidade do Espírito Santo, prestar esse culto de adoração perfeito ao Pai. Isso é a Santa Missa. E receber as graças que você precisa para essa vida. E receber as graças que você precisa para a vida eterna no céu. É isso que você tem que buscar na Santa Missa. Celular não é para ser usado na Santa Missa. Mas não podemos tapar os olhos. Precisamos denunciar este mal infiltrado na Igreja Católica. E é isso que eu disse, inclusive, que está aqui no Código de Direito Canônico, número 212. Dos muitos direitos que nós temos direito a receber a fé verdadeira, é nosso direito. Mas o número 212 vai dizer: os fiéis têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa opinião também aos outros fiéis. É o nosso direito, está aqui no número 212 do Código de Direito Canônico. Dar a sua opinião, manifestar o seu direito, manifestar as coisas erradas que estão acontecendo na sua paróquia. Nós temos esse poder diante de nós hoje, graças a Deus, da informação. Você viu, inclusive, se você não viu, vou trazer aqui também, não é, a repercussão deste fato lastimável na Diocese de Caratinga. O vídeo se espalhou, as pessoas estão comentando, e a Diocese já publicou uma nota esclarecendo que as palavras infelizes daquele sacerdote não são as palavras da igreja. Já fez com que o sacerdote se retrate, já exigiu isso dele, e já assumiu o compromisso de tomar medidas para que isso não se repita. A igreja, no caso os pastores, precisam ter essa consciência que nós não aceitaremos. Nós, fiéis leigos, não aceitaremos que façam das santas missas, que façam dos presbitérios palanques políticos. Então, repito, leva o seu celular, deixa no bolso, esquece dele. E se Deus quiser, você nunca vai precisar usar. Em nome de Jesus, Santa Missa não é para isso. Repito, Santa Missa não é para isso. Mas você está ali na Santa Missa e começa a profanação, e começa a vergonha, e começa o sacrilégio, e vai crescendo. E o sacerdote falando asneiras, e o sacerdote falando absurdos, como esse que eu acabei de postar, expulsando os fiéis da igreja. Onde já se viu isso? Proibindo os fiéis de terem acesso à Eucaristia por conta de uma opção política. Onde você já se viu isso? Filme. Faça essa documentação. Você está ali documentado. Mande para a Diocese. Se você pesquisar no Google, Diocese de Sete Lagoas. Aqui hoje eu pertenço à Diocese da Campanha, Arquidiocese de Belo Horizonte. Você encontra o e-mail da Diocese, o contato da Diocese. Mande para o bispo, mande para a Cúria Diocesana, exija um retorno e você terá. Exija um retorno e você terá. Se não tiver, publique, divulgue.
Nós precisamos levar a sério, meu irmão. Nós precisamos levar a sério, minha irmã. Não vivemos o tempo, como se diz, de amarrar cachorro com linguiça. Não podemos ser ingênuos a esse ponto. Não podemos ser bobos. Vivemos um combate espiritual. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ainda mais, como eu disse, nesse ano de 2026, ano de eleições, precisamos ficar atentos para não sermos enganados. O Brasil, o nosso país, o lugar onde nós moramos, o lugar onde os nossos filhos moram, onde os nossos filhos crescerão. Eu, Flávio, não tenho condições de sair do Brasil, nem gostaria disso, e fugir para outro país. Eu não quero fazer isso, nem que eu tivesse condições. Aqui é o meu lugar, este é o meu país, esta é a minha casa. E eu não posso abandoná-lo. Eu não posso me acovardar. Eu preciso lutar pelo meu país. Eu preciso lutar pela liberdade. Liberdade, inclusive, de professar a minha fé. Faça isso. Siga esses 3 passos e eu tenho certeza que Deus fará aquilo que nós não somos capazes de fazer. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, como é aí na sua paróquia, a paróquia que você mora hoje, que você frequenta hoje. É essa lástima da teologia da libertação ou é uma paróquia que prega o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Este vídeo é importantíssimo. Eu preciso de você para compartilhar este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que ele chegue a muitas pessoas e os nossos irmãos sejam esclarecidos, despertem para essa realidade e combatam conosco. Façam aquilo que Deus espera de nós. Conto com você. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.